Fala pessoal, tudo jóia? Paulo Gentil na área e hoje eu vou trazer uma informação essencial para você planejar melhor os seus treinos, né? Quando você vai prescrever um treino de musculação, existem diversas variáveis que você precisa controlar. É como você montar um quebra-cabeça, né? As peças precisam se encaixar para ter a forma, o resultado final. E uma dessas peças é o intervalo entre as séries. Então você chega para treinar e pensa, meu Deus, quanto eu descanso? Eu descanso 30 segundos, eu descanso 1 minuto, eu descanso 2, 3, 4, 5, eu descanso quanto der na telha. Isso aí é importante, né, turma? Porque o intervalo de recuperação ele pode influenciar em várias coisas. Na duração do seu treino, na quantidade de carga que você pega, no desconforto que você sente e também pode influenciar no seu resultado, especificamente no seu ganho de massa muscular. Então eu vou abordar esse tema e você de uma vez por todas vai entender como calcular esse intervalo. Eu prometo, no final do vídeo você vai chegar e falar, opa, agora eu sei quanto eu devo descansar e principalmente o porquê eu devo descansar. E aí quando você ouvir aqui essa galera dando dica, fazendo postagem dizendo o melhor intervalo é tanto, 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 você já vai estar vacinado, tá legal? Eu lembro vocês que como eu sou professor, né, e às vezes a galera fica chateada assim que eu falo que eu sou um dos maiores pesquisadores do mundo e tal. Gente, mas olha só, isso aqui é o meu currículo Lattes, né? Isso que tá rodando aí são os artigos que eu já publiquei. Então, gente, são mais de 200 artigos publicados. É algo que não é algo para dar orgulho. Poxa, eu nasci numa favela e me tornei um dos maiores pesquisadores do mundo com livros traduzidos em inglês e espanhol. Pô, eu tenho que contar isso. Isso me faz bem. É melhor do que o cara chegar aqui e ficar falando, olha o meu shape, né? Então, por eu ser professor e estar aqui para transmitir conhecimento, a única forma que eu tenho, né, de retorno é o que vocês fazem por mim. Então eu criei um sistema de membros que você vai pagar a partir de R$ 4,99 e aí você vai poder sugerir aulas, né? Inclusive esse vídeo sobre intervalo foi um membro que sugeriu e você vai poder tirar suas dúvidas. Toda vez que você pergunta, aparece um selinho de membro do lado e eu me comprometo a responder todas as dúvidas do membro, tá legal? Então para você se tornar membro, agora está aparecendo aqui um linkzinho, né, no card e também você pode ir na descrição do vídeo e você vai ver como é que faz. De antemão, sempre que você assistir os meus vídeos, é muito importante que você deixe o like, tá? Que você coloca aí na mãozinha pra cima, no gostei. E você também conferir se você tá seguindo o canal, porque às vezes tem gente que segue o meu canal e por algum motivo aí ela é desinscrita, né? Não sei o que tem acontecido. Mas aí quando você bota o like, você coloca pra seguir o canal e também ativa as notificações, você não vai perder nada do que eu posto por aqui. Então vamos nessa, vamos aprender mais um pouquinho. Bem, pessoal, olha só, eu falei que eu tenho best-sellers escritos, né? E, inclusive, eu sou premiado na Bienal do Livro de São Paulo. E um dos livros, esse aqui, é Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia. Repare aqui, Bases Científicas. É o primeiro livro que se tem conhecimento no mundo a tratar a hipertrofia sob a ótica da ciência. E por isso ele foi traduzido, né, para o inglês e para o espanhol, porque é a primeira pessoa a falar disso. E uma das coisas que eu tento explicar para vocês, né, quando vocês vão montar treino, é que você pode percorrer dois caminhos para hipertrofiar o seu músculo. São dois caminhos que você sempre vai estar com um pouquinho com o pé em um pouquinho com o pé em outro, mas você pode escolher a predominância de um deles. E esses dois caminhos são o caminho dos estímulos mecânicos, que eu falo que são os treinos tensionais, e o caminho dos estímulos químicos, né, ou dos estímulos metabólicos, que eu falo que são os treinos metabólicos. Por que é importante saber disso? Porque quando você escolhe uma das vias, todo o seu planejamento do treino vai se adaptar para que você explore melhor as respostas fisiológicas. E com o intervalo entre as séries, isso não é diferente. Eu quero que vocês vejam aí um gráfico, tá? De um estudo do Willardson e do Burkett. E o que esse gráfico está mostrando para vocês? Esse gráfico está mostrando que quando você descansa 1 minuto, você percebe aí que o decréscimo... Imagina que você está fazendo com uma mesma carga, um supino, um agachamento, né? Vamos pegar o supino, que é essa linha azulzinha. Você percebe que se você está usando a mesma carga e você faz lá, você pega diversos homens, né?
uma carga que eles conseguiriam fazer 8 repetições na primeira, deu uma média de 7,47. Se eles descansam 1 minuto, isso cai para 4,4 na segunda, 2,87 na terceira e 2,4 na última série, na quarta. Então você percebe que o volume total aumenta. Se a pessoa quisesse continuar com a mesma quantidade de repetições, né, ela teria que diminuir absurdamente a carga. Então a carga que ela mobiliza seria muito menor. Se eu estivesse pensando num treino tensional, que depende da carga do estresse mecânico, pode ser que isso não seja uma boa ideia. No entanto, né, quando você passa para o intervalo de 5 minutos, você vê que esse decréscimo de desempenho é muito menor. Então a quantidade de repetições que estava em média 7,6 na primeira série cai para 6,5 na segunda, 5,6. Fala, pô, mas aí o cara vai terminar, né? Se eu quisesse manter as repetições constantes, a quantidade de peso que eu precisaria pegar seria muito maior, né, do que na situação anterior. Então o que você percebe, né, é que durante um treino tensional, como você quer usar cargas mais altas para ter mais estímulo mecânico, mais estresse mecânico, os intervalos maiores, né, são melhor, os maiores intervalos. Beleza, e aí com base nisso, o que as pessoas começaram a fazer? Como elas acham que tudo o que importa é carga, né, e é uma concepção ultrapassada, eu explico isso no livro de hipertrofia, né, você olha na descrição aqui do vídeo, se você quiser dar uma lida nele, tem e-book e tem papel também. Eu sou muito fã de papel, tô aprendendo a ler e-book agora. Mas aí, meus queridos, o que acontece? Eu falei que existe outra forma de gerar hipertrofia, que é a forma do estresse metabólico. E quando você fala em estresse metabólico, de repente, você pode ter um problema. Um dos reflexos de você estar gerando um grande estresse metabólico é a acidose que você gera, e outro aspecto são os níveis de lactato aumentados, que são coisas que acabam se acompanhando, né? Os íons de hidrogênio e o acúmulo de lactato, que o lactato é uma base, pelo amor de Deus, não vai falar que o lactato causa acidose. Então eu quero que vocês vejam esse estudo aqui agora, pessoal, que é o estudo do grupo do Kramer, da década de 90. E o que vocês estão vendo são as respostas de lactato sanguíneo em 2 diferentes modelos de treino. Então você percebe que quando você descansa 1 minuto entre as séries de 10 repetições, você tem um nível de lactato lá em cima, né? Chega perto dos 10 milimoles por litro. Só que quando você aumenta esse descanso para 3 minutos, você percebe que isso cai para metade aproximadamente, né? Fica ali um pouco acima dos 4 milimoles por litro de lactato sanguíneo. Aí você vai olhar isso e vai falar, caramba, se por um lado, né, eu ganho carga quando eu aumento o intervalo, por outro lado, quando eu caio o intervalo, eu aumento o estresse metabólico. Então, para quem ainda acha que a única coisa que causa hipertrofia é o estresse metabólico, eu quero que vocês deem uma olhada nesse gráfico aqui de um estudo de um cara chamado Takada. O que o Takada faz? Ele coloca pessoas para fazerem um protocolo específico de treino e ele avalia o quanto de massa muscular essas pessoas ganham. E ele percebe que dentro desse protocolo, que tem uma característica extremamente metabólica, ele usa cargas baixas, usa artifícios para que se gere fadiga mais rápida. Então, dentro desse estímulo de treino metabólico, vocês estão percebendo que existe uma relação direta entre a acidose que você quer gerar e a hipertrofia que você obtém. Pô, você vê uma relação de 0,8. Quando tem uma relação de 1 para 1, é porque as coisas, você sobe um, você sobe outro. 0,8 é mais ou menos, você sobe um, você quase sobe um outro. Você vê que a linha é assim, né? Você vai deslocando a linha, a acidose aumenta, a hipertrofia aumenta junto. Então, quando eu faço um treino metabólico, eu não quero pegar carga. Eu quero gerar mais acidose, mesmo que a carga seja baixa. Então, para um treino metabólico, descansar pouco pode ser uma ideia melhor. Eita ferro! E talvez agora a cabeça de vocês esteja dando nozinho, né? Que pensa assim, poxa, Paulo, mas como ficaria isso? Quanto eu descansaria entre as séries? Gente, olha só, será que haveria diferença você seguir uma via de intervalo baixo para ter mais estresse metabólico ou seguir uma via de intervalo alto para ter mais estresse tensional? Esse objeto, né, esse assunto foi estudado em 2010 por um grupo de pesquisadores que colocou 20 homens treinados, então eles tinham pelo menos 1 ano de treino, para fazer 2 meses de treino. O primeiro grupo, né, que seguiu essa via mais tensional, digamos assim, eles seguiram descansando 2 minutos entre uma série e outra.
E o que acontecia? Poxa, Paulo, se um cara está treinando por um tempo, ele está descansando 2 minutos entre uma série e outra, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ficar leve. E aí, o que ele fazia quando o exercício ficava leve? Ele aumentava a carga. Por outro lado, o outro grupo, né, que os autores não falam isso, quem está falando isso sou eu, eles começavam descansando 2 minutos. Só que começou a ficar leve, o que ele vai fazer para fadigar? Ao invés de aumentar a carga, ele diminui o intervalo. Então o que vai acontecer? A cada uma semana eles tiram 45 segundos. Então eles começam descansando 1 minuto, mas ao final do estudo eles estão descansando 45 segundos entre as séries. E aí, pessoal, eu quero que vocês observem esse gráfico aqui, que eu fiz o gráfico da evolução da carga. O que vocês estão percebendo nesse gráfico, né, meus queridos? O que vocês estão percebendo nesse gráfico é o seguinte: tem um grupo que é o grupo do descanso fixo, né? Que é o grupo que fez o descanso fixo. E o que você percebe? O volume total de trabalho dele está aumentando. Essa barrinha azul. Por quê? Porque o descanso está fixo e a intensidade dele vai subir, aumentando a carga. Então ele promove intensidade pelo estresse tensional, colocando mais carga, mais estímulo mecânico. Por outro lado, o que você está vendo é o grupo que descansa cada vez menos, a carga dele se mantém constante e tem até uma tendência a cair. Por quê? Porque ao invés de gerar intensidade aumentando a carga, ele está gerando intensidade aumentando o esforço, né? Aumentando o estresse metabólico. E aí, qual fica a questão? Caramba, Paulo, então eu tenho um grupo que está descansando aí a partir de 45 segundos, um grupo que está descansando 2 minutos, esse aqui pegou mais peso, então seguindo a lógica da galera que fala que carga é tudo, esse aqui vai ter mais resultado? Gente, dá uma olhada só nisso aqui. Agora são os gráficos dos resultados dos dois grupos. O que você está vendo? Para o grupo que descansou fixo e aumentou a carga, o ganho foi de 12% na área de secção transversa do braço e 14% na coxa. E agora o grupo que descansou menos, né, que pegou mais estímulo metabólico, o ganho foi de 15% no braço e 16% na coxa. Ah, Paulo, teve tendência? Não. Estatisticamente não houve diferença significativa entre os grupos. Isso quer dizer o quê? Que os dois dão no mesmo. Que você pode escolher o intervalo entre as séries de acordo com a via que você quiser seguir. E aí, para quem gosta, né, de estudar, cara, eu tenho uma aula completa no Nerdflix, velho. Eu tô aqui, sei lá, 10, 15 minutos explicando isso para vocês e eu garanto que eu tô explicando de uma forma que ninguém nunca explicou antes. Aí, se você pagar R$ 24,90 por mês, você assina o Nerdflix e tem acesso a mais de 200 aulas completas, né, que são aulas num nível muito maior do que essa. E aí você deixa no comentário se alguém já ensinou isso dessa forma para vocês, porque eu duvido muito. Normalmente a galera fala, tem que descansar 2, eu tenho que descansar 1, eu tenho que descansar 3 e dar uma explicação tosca, né? Então, se você quiser usar estímulos tensionais, a sugestão é que você descanse de 2 a 5 minutos entre as séries. É isso mesmo. Se você quiser usar estímulos metabólicos, a sugestão é que você descanse de 30 segundos a 2 minutos entre as séries. Isso aqui é receita de bolo? Não. Isso aqui é número mágico? Não. Ah, Paulo, se eu descansar 1,5 aqui, eu nunca vou ter resultado? Se eu descansar 25, 2,0... Não. Isso aqui é uma sugestão que eu faço, né? Como eu expliquei. Eu falo isso no meu livro, eu falo isso nas aulas do Nerdflix, e lá eu cito todos os estudos. E tem estudos sugerindo isso aqui. Óbvio que os dois vão dar o mesmo resultado. Agora, quando você vai escolher um ou outro? Quando eu puder fazer um treino mais longo, quiser mobilizar cargas maiores, aí eu vou usar descansos mais longos. Se eu quiser um treino mais curto, mobilizar carga menor, por exemplo, para preservar a minha articulação, eu vou usar intervalos mais curtos. Então, não existe uma fórmula mágica de intervalo entre as séries. Existe um intervalo que é adequado à via fisiológica que você quer percorrer. E se você fizer um treino bem feito, com bons exercícios, levados em esforços adequados, os dois vão dar os mesmos resultados. Fica a preferência de cada um. A minha pressão sobe muito, tal. Cara, vem pra cá. E aí é por isso que eu falo, de novo, gente, vai no Nerdflix, porque lá eu explico isso tão direitinho para cada caso. Por exemplo, a ingestão proteica muda de um treino para o outro. A resposta imune, se você está gripado, você vai mudar de um para o outro. Dependendo do tipo de treino concorrente, se você faz HIIT, faz arte marcial, você muda de um para o outro. Se a pessoa é cardiopata, se a pessoa é diabética, se a pessoa
tem osteoporose, isso muda. Então, na verdade, a gente não pode ter receita de bolo. A gente tem que entender o impacto fisiológico que a gente faz, que tem o nosso treino, pra gente montar o quebra-cabeça de acordo com a imagem que a gente quer ter no final, tá legal? Meus queridos, aula pra vocês, né? Então, lembrem-se, vocês podem se tornar membro do meu canal, apoiando o meu trabalho, começando em R$ 4,99 por mês. Pessoal, é bem pouquinho. Eu precisaria de 1.000 membros para eu continuar esse trabalho tranquilo, fazer mais aulas gratuitas, né, disponibilizar meu tempo. E se R$ 4,99 não fizer falta para você, por favor, seja membro do meu canal. E se você é estudante ou profissional, né, da área da saúde, ou se você é um interessado, um leigo que gosta muito, vários leigos assinam e falam, velho, eu entendo tudo, né, porque eu como vocês veem aqui, eu sou bastante didático. Então vocês podem assinar o Nerdflix, ele custa R$ 24,90 por mês e você tem acesso ilimitado a todas as aulas que passaram e tem aula nova toda semana. E por fim, para quem gosta de livro, aqui está o Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia, que há muitos e muitos anos é o livro mais vendido do país quando se aborda esse tema de musculação. Meus queridos, até a próxima!